Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas de revisão dos principais temas aí que costumam cair em provas, vestibulares, concursos. E um deles são as três leis de Newton, né? As três leis de Newton da dinâmica sempre estão presentes aí na resolução da maioria dos exercícios de dinâmica, tá bom? Vamos lá. Muito bem, turma, vamos começar com a primeira lei de Newton, também chamado de princípio da inércia. Peguei uma tradução do Princípio, livro escrito pelo próprio Isaac Newton. Todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. O que ele quer dizer aqui? É a lei da preguiça. Se um corpo está parado em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E se o corpo está em movimento, desde que seja um movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, ele tende a continuar nesse mesmo estado de movimento. Tá certo? Então vamos lembrar aí, pessoal. Lei da inércia, o corpo quer ficar do jeito que ele está. Ele não gosta muito de mudanças, tá bom? Vamos ver uma aplicação no próximo slide. Bom, aplicação simples que você com certeza já presenciou no seu dia a dia é você dentro de um trem. Esse trem está inicialmente aí em movimento, tá? Então vamos imaginar que esse trem esteja em movimento para a direita, movimento, esse, importante dizer, retilíneo, uniforme, movimento com velocidade constante. E aí o que acontece? O que acontece é que o trem, ao chegar na estação, ele começa a frear, brecar, diminuir sua velocidade. Observe que a tendência do corpo, que está dentro do trem, no caso o micrinho, é continuar o movimento, tá certo? Então, o corpo ele gostaria de continuar o movimento, mas o trem freou. Então, ele é lançado para o quê? Ele é lançado para frente, tá bom? Uma situação oposta é você parado agora na estação, tá? Então, o trem parou na estação e repentinamente, então, ele começa a acelerar, entrar em movimento. Nesse caso, o seu corpo gostaria de continuar em repouso. Então, ele é lançado para onde agora? Ele é lançado para trás, tá? Sempre se opondo a esta mudança de estado físico que está ocorrendo. Seja quando ele estava em movimento e agora ele começa a entrar em repouso, ou seja, quando ele estava em repouso e parte para o movimento, tá certo? Então, lei da inércia, lei da preguiça. O corpo gostaria de ficar do jeito que estava. Muito bem. Então, Newton agora criou uma segunda lei, que são para os corpos que sofrem aceleração. Muito bem. Essa lei nos diz que, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, a força resultante aplicada num corpo, ela é igual ao produto de sua massa pela aceleração, tá bom? Muito importante vocês lembrarem isso. É uma fórmula bastante aplicada aí em exercícios de dinâmica. Importante você verificar é que num sistema todo, quando se fala de força resultante, pode ser tanto uma força mecânica, pode ser uma força elétrica, uma força magnética, tá? Qualquer tipo de força que esteja agindo no corpo. É o total, tá certo? Seriam todas as forças que agem naquele corpo. Por isso que é chamado de força resultante. No caso da massa, é a massa total de todos os corpos envolvidos. Agora, quanto à aceleração, turma, importante que se diga, por exemplo, um trem está acelerando. Será que cada vagão vai ter uma aceleração diferente? Não, não pode ser alguma. A aceleração ela é de todo o conjunto. Então, uma vez que você encontra a aceleração em uma parte desse corpo, vamos dizer assim, né, desse sistema, você já encontrou a aceleração do sistema todo. Tá? Então, uma dica aí, vocês sempre irem atrás da aceleração. Outra coisa, percebam que a força ela é proporcional, diretamente proporcional à aceleração, de tal modo que quanto maior a força, maior a aceleração e vice-versa. Finalmente, vamos encerrar aqui com a terceira lei, ou conhecida também como lei da ação e reação. Veja que se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, aquele receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém, sentido oposto à força que o aplicou. E eu gostaria aqui de fazer um complemento, que é em corpos distintos, tá bom? Então vamos a um exemplo prático aqui. Você
dá um soco na parede, o que acontece? A parede te devolve a mesma força que você aplicou, por isso que o seu braço acaba se machucando, tá certo? Então você aplica uma força na parede, a parede aplica uma força no seu braço. Mesma intensidade, Todai, mesma intensidade. Mesma direção? Sim, mesma direção, ambas na horizontal, porém em sentidos contrários. Eu apliquei na parede, a parede aplicou em mim, tá certo? Muito bem. Agora, queria que você percebesse que são corpos distintos. Braço na parede, parede no braço. Tá? Eu nunca posso ter um par de ação e reação quando as forças agem no mesmo corpo. Por exemplo, força normal e força peso aplicadas num bloco que está em cima de uma mesa, um livro que está em cima de uma mesa. É um par de ação e reação? Não, não é. Por quê? Porque a normal ela é aplicada sobre o livro, é o tampo da mesa sobre o livro. E o peso é o planeta Terra puxando o livro. Duas forças aplicadas ao mesmo corpo. Isso não configura um par de ação e reação. Por que tem um sinalzinho negativo, Todai? FAB igual a menos FBA. Porque é uma grandeza vetorial. E a gente representa o sinal justamente uma forma matemática de você visualizar que elas têm sentidos contrários. Ok? Muito bem, turma, vamos exercitar, né? As 3 leis de Newton foram bem tranquilas, mas é importante a gente fazer exercício. A imagem mostra o garoto de skate em movimento com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Lei da inércia. Em seguida, ele se choca com um obstáculo e é lançado para frente, aí se esborracha todo. A queda do garoto, então, se justifica pelo princípio da inércia. Né? Alternativa A. Por quê? Porque o corpo tem uma tendência, junto com o skate, de continuar o movimento. Ao encontrar o obstáculo, o micrinho, então, fora lançado para frente. Tá bom? Exercício 2. A mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir das leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que, se um determinado objeto se encontra em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Está errado, pessoal. Por que está errado? Porque você pode ter forças agindo no corpo e mesmo assim o corpo está em equilíbrio. Basta que essas forças se anulem. Tudo bem? B. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que esta força cessa, o movimento também cessa. Vamos lá, pessoal, vamos pensar o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um objeto em movimento e ele está à ação de uma força. Então, eu tenho uma força puxando esse objeto. Assim que a força parar, o movimento também para? Não, pessoal, porque a tendência do corpo é continuar com este movimento, tá certo? A menos que ele receba uma força no sentido contrário. C. Se a soma das forças que agem num objeto ela for nula, ele estará com uma velocidade constante ou parado, em relação a um referencial inercial. Perfeito, está certíssimo, né? Vou colocar aqui um sinalzinho de certo. Vamos lá. Então, aqui está errado, aqui está errado, aqui está correto, né, gente? Sim, vamos lá. Gente, a soma das forças que agem no objeto, ela é nula. Então, eu posso ter tanto ele em velocidade constante como em parado. Mas nesse caso, turma, como a força que age sobre ele, uma força em relação à outra, ela acaba se anulando, né? Então, a gente pode dizer que ou ele está com velocidade constante ou ele está parado. D. Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como como estando parado. Olha lá, pessoal. É uma mentira isso. Vamos imaginar que você está andando numa via, uma avenida, e o carro do seu lado está com a mesma velocidade que o seu carro. Então você está lá 50 km por hora e tem um carro do seu lado a 50 km por hora. Veja que se vocês estão na mesma direção, mesmo sentido, um olhando para o lado para o outro vai ter a sensação de estar o quê? Parado. Teoricamente, podemos dizer que um está em repouso em relação ao outro. Tá certo? Sim. E nesse caso, então, eles estão se deslocando com velocidade constante. E ele fala que em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como parado.
e nesse caso que eu falei para vocês, ele estaria parado um em relação ao outro. Então, esse nenhuma hipótese é muito perigoso, tá? Tem que analisar todos os aspectos. Então, um em relação ao outro pode estar em movimento. Então, aqui está errado. E, se o objeto estiver com uma velocidade constante em relação ao referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Opa, esse não é que está errado. Se a velocidade é constante, então, pessoal, a soma das forças que atuam sobre ele é nula sim, tá? Ficamos com a alternativa C, então vamos à explicação da alternativa C aqui. A lei da inércia descreve situações em que a aceleração do móvel em um referencial inercial é zero. Ou seja, para que esse móvel esteja em equilíbrio, é necessário que a soma das forças que agem sobre ele seja nula. Assim, de acordo com a segunda lei, a aceleração também será nula, tá certo? Essa lei impõe que a velocidade seja constante ou o móvel esteja parado. Para ambos os casos, a aceleração, então, é zero. Ficamos com a alternativa C. Agora, turma, um terceiro exercício envolvendo aí a terceira lei, a lei da ação e reação. Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola se encontra muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do pobre jogador aí. A respeito desta situação são feitas então as seguintes afirmações. Primeira, vamos lá, vamos olhar cada uma delas e verificando se tem algum erro ou se estão corretas, tudo bem? A força aplicada pela bola no rosto, então, bola no rosto, né? E a força aplicada pelo rosto na bola, elas têm mesma direção. Sim, isso está correto. Elas têm sentidos opostos, como você pode ver pelas flechinhas, têm sentidos opostos. A intensidade é a mesma, segundo Newton, porém elas não se anulam, porque são aplicadas em corpos distintos. Pessoal, está corretíssima a primeira. Segundo, força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto. Não, esse mais está errado, elas têm a mesma intensidade, tá? A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que aplicada pela bola no rosto. Não tem como, gente. Tá? Como que você vai ter dois corpos em contato e o contato entre rosto e bola é maior do que bola e rosto? Isso não tem cabimento. 4. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço. Não. Aqui nós estamos analisando o rosto e a bola. Então, o par de ação e reação tem que estar entre os dois corpos envolvidos no impacto. No caso, a cabeça e o pescoço não entrariam nesta comparação aqui, então está errado. Ficando certa apenas a uma, né? Ficamos então com a alternativa A. Aqui tem então algumas explicações para vocês, né? São de mesma interação, tá certo? São simultâneas e recíprocas, não se equilibram, pois agem em corpos distintos, são do mesmo tipo, força de contato, e elas têm mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Turma, último exercício é um exercício onde eu comparo as três para você me relatar aonde estão as três leis, tá? Então são três situações que você vai enquadrar entre primeira, segunda e terceira lei de Newton. Primeiro, quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração. Turma, quanto maior a força, maior é o que? A aceleração. Isso nos remete imediatamente ao que? A segunda lei de Newton, né? Força resultante sobre o carrinho é igual ao produto da massa pela aceleração, também chamado de princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton, tá? Então, essa 1 está aqui, ó, segunda lei de Newton. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão, que dó. A pessoa se machuca porque o chão bateu na pessoa. É a terceira lei, a lei da ação e reação. Um garoto está andando de skate, vimos agora há pouco, no exercício anterior. Quando o skate bate numa pedra, o garoto é lançado para frente, pois o seu corpo tende a continuar em movimento. É a chamada lei da inércia. Então, aqui seria a 3. Portanto, a ordem é 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Ficamos com a alternativa D de dado aqui, pessoal. Tá bom?
e a explicação de cada uma delas que eu já dei, tá? Isso aí, uma aula rapidinha, pessoal, com as 3 leis de Newton e 4 exercícios para você praticar. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário.